Fim de jogo, São Bernardo 1 e Corinthians 0. Esse é o terceiro pós-jogo que eu tô tentando gravar pra falar sobre esse jogo e espero honestamente conseguir. Antes de mais nada, quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma moralzinha, ajuda nós a chegar a 30 mil inscritos, deixa o seu like também pra fortalecer, porque não custa nada. E bora tentar falar sobre esse jogo, né? A gente tem alguns pontos pra gente falar sobre esse jogo e antes de iniciar de fato, eu quero perguntar pra vocês, acabou a farra, gente? Acabou a farra, né? Nesse pós-jogo, muito provavelmente eu não terei coerência nenhuma. Eu sei exatamente as coisas que eu falei no pós-jogo do jogo anterior, falando que a gente precisava ter paciência, falando sobre alguns jogadores específicos, sobre o próprio Mano Menezes, que eu não iria reclamar do Mano Menezes porque ele não tinha peças. Mas infelizmente nesse jogo eu vou ter que falar. Vou ter que falar sobre o Mano Menezes, vou ter que falar sobre os jogadores e vou ter que falar sobre a diretoria do Corinthians. Então eu já peço desculpa porque pode ser que eu não esteja sendo coerente, pode ser que eu não esteja sendo justa, mas eu tô falando o sentimento de torcedora que eu estou tendo após esse jogo ridículo, esse jogo vexatório do Corinthians. Ah, mas é só o terceiro do Campeonato Paulista. Tá bom, é só o terceiro, mas eu sou torcedora e eu tô aqui agindo com o meu coração nesse momento. Primeiro que o Corinthians começa o jogo e já tem um jogador expulso de São Bernardo praticamente nos primeiros minutos. Ele faz uma falta no Matias Rojas, o VAR chama, o juiz vai lá e expulsa o jogador de São Bernardo. E aí o Corinthians, com um jogador a mais, né, fica mais com a bola, só que não agride o adversário, não consegue agredir o adversário. E o Corinthians consegue tomar um gol, aí por uma falha do Matias Rojas, na minha opinião, que ele perde a bola no meio campo, o Fausto Vera também, que não acompanha o jogador do São Bernardo, o Fagner, como ele tinha subido, ele não consegue voltar para recompor, né, para recompor a zaga do Corinthians. E aí, numa bola cruzada, o jogador de São Bernardo de primeira vai e faz o gol, abre o placar. Detalhe, com um jogador a menos. O São Bernardo não tinha chegado no gol do Corinthians ainda e quando chega, já faz um gol logo de cara. E o Corinthians, né, mesmo assim, não consegue pressionar, fica mais com a bola, não consegue criar, não consegue fazer absolutamente nada. E aí, o que o senhor Mano Menezes faz? E aqui que vai a minha primeira crítica pro Mano, porque no jogo passado, eu entendi completamente o fato do Mano Menezes ter tirado o Caetano e ter pegado o Raniel e trazido ele pra zaga, né? Ali foi compreensível, porque o Caetano sentiu e não tinha zagueiro nenhum pra ele colocar no banco de reservas ali pra entrar no jogo. Só que aí nesse jogo, eu quero entender que merda que o Fausto Vera e o Maicon estavam fazendo no jogo de bom pra eles permanecerem no jogo e ele optar por tirar o Caetano e colocar o Raniel como zagueiro. O Raniel, o Corinthians que entrou com 3 volantes, Raniel, Fausto Vera e Maicon. E o nosso melhor volante, quem que era? O Raniel. E ele, o que ele faz? Ele tira um zagueiro de ofício ali, que é o Caetano, que tava bem no jogo, né? Até o Caetano fala assim, eu vou sair? Pois é, ele tira o Caetano e pega o Raniel e coloca o Raniel de zagueiro ali. Então, tipo assim, ele matou duas posições, a de zagueiro e matou a posição Raniel ali, primeiro volante do Corinthians, né? Primeiro erro do Mano Menezes, beleza. Tudo isso ele fez pra colocar o Romero. Ó, beleza, ok, o Romero, né? Seria necessário ali o Romero. Mas enfim, aí vamos olhar o time do Corinthians no geral, né? Sim, a gente não tem banco. Sim, hoje entrou um menino ali da base, o Arthur Elias acabou entrando no jogo hoje. Então, cara, você olha o banco do Corinthians, de fato não tem peças, de fato não tem. Mas você olha o time do Corinthians também, e aí você vê que Matias Rojas jogando mais pelos lados, que na minha opinião não funciona. E aí o Matias Rojas, quando ele vai um pouquinho mais pro meio, ele até funciona, mas é naquelas, né? O Matias Rojas também é naquelas, né? Um jogador que uma hora acerta um passe que você fala que você vê que ele é um jogador diferenciado e outra hora parece que tá cagando no jogo. Aí sai um Matias Rojas, entra o Matheus Araújo. É os jogadores que a gente tem. E aí o Palácios estreou hoje, na minha opinião estreou bem, só que sentiu ali, não sei se foi o joelho, se foi a coxa, o que foi. Então, cara, você olhar esse time do Corinthians hoje e você achar que a gente vai ganhar algum título, achar que a gente vai disputar o título do Campeonato Paulista, hoje esse time do Corinthians, analisando, tudo bem que tem o Garro para estrear ainda, mas é um time que não faz crer que a gente se classifica nem para a fase de mata do Campeonato Paulista, que a gente não vai conseguir se classificar nessa fase de grupo. E é extremamente preocupante, gente. É extremamente preocupante porque o Corinthians não tem peças. E eu sei que não é Master Liga, que dá para você contratar a rodo ali, jogador, né, de vários jogadores bons ali, mas
precisa contratar, a gente precisa de peças, senão o Corinthians vai sofrer de novo nessa temporada. Por quê? Já sofre porque a gente não tem entrosamento. São peças novas e algumas peças não funcionam. A gente tem o Michael que não funciona. A gente tem o Fausto Vera que, sei lá, o jogador quer ir embora, mas não consegue nem jogar para mostrar o seu futebol, para receber alguma proposta e ir embora. A gente tem o Rojas que a gente foi enganada porque chegou no jogo de estreia, jogou pra caramba e depois sumiu. A gente tem um centroavante que não faz gol. A gente tem um centroavante que tropeça na bola, sozinho tropeça na bola. Que toda bola que chega nele, eu não acredito em gol do Yuri Alberto. Eu não crio nem expectativa, não fico nem ansiosa assim quando a bola chega no Yuri Alberto. Eu vou falar o que é do Yuri Alberto. Acho que o único acerto do Mano Menezes nesse jogo foi ele chamar o Yuri Alberto de burro. Perguntar, você é burro, cara? Você é burro? E aí, né, o próprio Mano Menezes que fala, não, a gente tem que se unir em prol do Yuri Alberto. Não, a gente tem que se unir em prol do Corinthians. Dane-se o Yuri Alberto, eu quero o melhor pro Corinthians. O Yuri Alberto tem que ir pro banco. Ah, mas quem vai jogar no lugar dele? Não sei. Arma o time de outra forma, só sabe jogar se tiver um centroavante. Arma o time de outra forma, Mano Menezes. E aí o Mano Menezes, se ele continuar nessas convicções dele, e eu acho assim que, tipo, eu não consigo colocar a culpa 100% no Mano Menezes, não dá, porque de fato o Corinthians não tem peças, de fato tem que reformular o time do Corinthians, mas o Mano Menezes também comete erros. E aí se ele permanecer nessas convicções dele, de permanecer com o Yuri Alberto de titular, de fazer essas presepadas aí, de colocar o Ranieri de zagueiro quando não tem a necessidade, o Mano Menezes, se o Corinthians se classificar, que vai ser um milagre diante do cenário hoje, a gente se classificar e cair em umas quartas de final do Campeonato Paulista, o Mano Menezes cai. Por quê? Porque ele vai ser o escudo da diretoria ali. Da diretoria, que vale lembrar, né, que tem gente que fala que você não pode criticar o Augusto Melo. Você não pode criticar o Augusto Melo. Mas aqui a gente vai sim. A gente cita os pontos positivos, mas os negativos também. Foi essa diretoria que falou que acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. Foi essa diretoria. Foi essa diretoria que plantou Gabigol desde o início. Sonho de Gabigol pra fechar agora com quem? Com Pedro Raul. Pois é, gente, Pedro Raul tá chegando aí, né? E aí, a partir do momento que o jogador chega, lógico que a gente vai apoiar, que a gente vai torcer pra que seja o Pedro Raul do Goiás. Mas essa mesma diretoria que falou assim, não, a gente só vai contratar diante do Cifute, dos scouts, a gente vai analisar o jogador para chegar no Corinthians. Me fala o que tem que o Pedro Raul fez na última temporada que ele tá apto para ser contratado pelo Corinthians. O que o Pedro Raul fez? Beleza, só que hoje também o Pedro Raul chegando no Corinthians, para mim ele é titular. Porque não é possível que ele vai ser pior do que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto a gente tá vendo os jogos dele. Não, mas a gente tem que ter paciência com o Yuri Alberto. Aí o Mano Menezes, na coletiva, vai lá e ele fala do Ranieri. Mas do Yuri Alberto não, passa a mão na cabeça. Não, o Yuri Alberto a gente tem que se unir, gente. Não, a gente tem que unir pelo Yuri Alberto. A gente tem que se unir pelo Corinthians. Não tem essa de jogador só porque o Yuri Alberto ganhou 1 milhão e pouco, que, né, foi contratado que a gente mandou inúmeros jogadores do Corinthians pro Zenit para ter o Yuri Alberto, não significa que o Yuri Alberto tem que ser titular sempre, tem que ir pro banco sim, independente do salário que ele ganha, independente dos valores ali que ele foi contratado. Não tá rendendo, é banco. Então o time do Corinthians é frágil, gente. A gente precisa contratar. Eu não sei como, eu já falei, eu não sei como. Não é da minha responsabilidade isso, mas o Corinthians precisa contratar. A gente precisa ter um substituto pro Fagner. A gente precisa ter outro meia, porque a gente só tem o Garro. Aí se o Garro entra e começa a jogar bem, aí os jogos que ele não jogar, a gente vai ficar naquela Garro dependência, igual foi na época do Renato Augusto. A gente precisa de atacante, que a gente não tem. A gente tem o Wesley, que é o menino da base, que entra, comete seus erros ali, que é normal, tem algumas atitudes errôneas. O Wesley. Do outro lado, a gente tem Mosquito, que a diretoria passada renovou o contrato dele. Tem Romero, que a nossa esperança hoje é o Romero. Cara, quem diria? A nossa esperança hoje é o Romero. Centroavante, Yuri Alberto e Pedro Raul. Ó, sonhamos com o Gabigol. Yuri Alberto e Pedro Raul é o nosso centroavante para 2024. Se a gente tá sofrendo no Campeonato Paulista, imagina como que vai ser no Campeonato Brasileiro, né? Vale lembrar que terça-feira agora tem nada mais nada menos do que Majestoso na Neoquímica Arena. Prestes a completar 10 anos, né? Uma década aí de que o São Paulo não consegue vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. E existe a grande possibilidade desse tabu ser quebrado terça-feira. E vocês já perceberam que nos últimos anos a gente vem falando isso, né? A gente já vem falando isso, de que, ó, se o São Paulo não ganhar agora, não ganha nunca mais, né? Porque, tipo... Ou seja, mostra muito mais da fragilidade do Corinthians nos últimos anos
né, do que do São Paulo em si. E o São Paulo que tudo mais perdeu o seu treinador ali, né, perdeu o seu grande treinador, mas o time continua ajeitadinho, bonitinho. E o Corinthians é esse, que muito provavelmente não vamos ter a estreia do Galo, porque foi pra FIFA, tá uma bagunça em relação a isso. A gente não tem um meia criativo, a torcida já colocou pressão ali durante esse jogo contra o São Bernardo. Não sei, cara, não sei o que esperar. Eu, honestamente, hoje, vou torcer pro empate, né? Acho que se o Corinthians conseguir empatar com o São Paulo na Neoquímica Arena, vai ser lucro. Porque quem que é a nossa solução pro jogo, terça-feira? Quem vai ser a nossa solução? Yuri Alberto? O Romero? A gente tem que apostar no Romero de novo, torcer para que o Romero esteja naquele dia, né? Igual terminou a temporada passada, torcer para que o Romero seja a nossa salvação de novo? Porque vai, é o Romero. Hoje que eu aposto é o Romero. E eu que critiquei muito o Romero, mas hoje a minha aposta é o Romero, porque eu vou apostar em quem? Matias Rojas? Fausto Vera? Não, Yuri Alberto. Enfim, gente. Esse foi o pós-jogo. Peço pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma moralzinha. Eu tô desanimada, cara. É difícil. Eu sei que eu falei que a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter mesmo. Mas é difícil, mano. Quando você vê o Corinthians se comportar dessa maneira, com um jogador a menos desde o início do jogo, é difícil, você desgasta, sabe? O Corinthians, ele consegue, parece que suga a nossa alma, assim, cara. Não é possível um negócio desse. A gente tenta ter um pingo de esperança, um pingo de expectativa, e a gente vê o Corinthians, parece que não muda, mano. É ano após ano, e parece que a gente vai demorar pra gente ver o Corinthians no lugar que ele nunca deveria ter saído, né? Esse foi o pós-jogo. É nóis. Respeita as minas e vai Corinthians.